Governadora em exercício Daniela Rainer cumpre os primeiros compromissos oficiais após assumir o estado com o afastamento de Carlos Moisés. Sindicato dos Revendedores de Combustíveis lança campanha para informar como é composto o preço da gasolina e do óleo diesel. Caminhão pega fogo na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis, e provoca interdição da rodovia. Prefeitura de Imbituba fecha praias da cidade para evitar aglomerações durante o feriadão de Páscoa. E veja ainda, no esporte, tudo sobre os jogos desta quarta-feira pela 7ª rodada do Campeonato Catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com os primeiros compromissos oficiais da governadora em exercício de Santa Catarina, desde que assumiu o cargo, após o afastamento de Carlos Moisés da Silva. Entre os compromissos de Daniela Rainer, a entrega de equipamentos para a Polícia Militar. O primeiro compromisso oficial da governadora em exercício foi uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB. O encontro ocorreu momentos antes do segundo compromisso, a cerimônia de entrega de 69 viaturas, armamentos e equipamentos de proteção individual para a Polícia Militar. O investimento foi de 11 milhões e meio de reais, com recursos de emendas de 23 deputados estaduais. O investimento de mais de 11 milhões, são 38 municípios que serão beneficiados num esforço da Assembleia Legislativa, emendas parlamentares em parceria com o governo do estado, e que hoje a gente faz então essa entrega, e tenho certeza que os nossos municípios estão necessitando muito dessas viaturas e atenderá bastante a demanda. Temos 2 agradecimentos fortes a fazer: ao deputado que faz a indicação e ao governo do estado, que tem a sensibilidade de determinar a execução dessas emendas. É de extrema importância que nós possamos recuperar e potencializar os equipamentos que estão na mão dos nossos policiais. Potencializando as ações dos nossos policiais, nós melhoramos a nossa capacidade de trabalho e ampliamos a segurança pública do cidadão catarinense. Hora de análise aqui no Band Cidade com o Roberto Azevedo aqui no estúdio comigo. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste também. Roberto, primeiro compromisso de Daniela Rainer, reunião com o Legislativo, para afinar mesmo a pauta daqui para frente, enfim, não é? E teve aí, então, as mudanças no colegiado que continuam, não é? É verdade. Hoje, Jorge Eduardo Tasca, que é coronel da Polícia Militar, ele, que é o secretário da administração de Carlos Moisés da Silva, homem de confiança, pediu para sair do governo. Realmente a situação ficaria insustentável para ele e vai se dedicar também a participar do processo de defesa de Carlos Moisés da Silva. Luiz Antônio Dacol, o adjunto, assume interinamente, acumulando, cumulativamente das duas funções, tanto de adjunto quanto secretário da administração. Não se sabe ainda se Daniela Rainer vai alterar esse contexto, até porque Dacol é funcionário de carreira há 30 anos do governo do estado de Santa Catarina. E sobre esse encontro na Assembleia Legislativa, é mais um compromisso para afinar com a parte legislativa, que é governo também, as questões que podem vir em forma de projetos nestes pelo menos 4 meses de interinidade de Daniela Silva. Detalhe, nesse momento, ela continua na Assembleia Legislativa, voltou para participar da instalação do observatório que acompanha a violência contra a mulher. Primeira Assembleia Legislativa do país a ter esse tipo de instrumento. Importante também. Daniela Rainer está hoje vivendo aquela ressaca do primeiro dia. Recebeu muitos petardos em função de alguns nomes que colocou no secretariado. É ruim começar um governo, mesmo na interinidade, dando explicações. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Você tem acompanhado aqui no Band Cidade os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis, não é? Recentemente, houve uma leve redução nos valores nas refinarias. Diante dessa situação, o sindicato que representa os revendedores de combustíveis lançou uma campanha para explicar aos consumidores como é composto o preço dos combustíveis. A campanha lançada pelo Sindipetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, pretende chamar a atenção para o valor da carga tributária e para a política de preços da Petrobras. De acordo com o presidente do sindicato, quando o consumidor abastece R$ 100 em gasolina, a maior parte vai para as refinarias e impostos.
Você está contribuindo com R$51 desses R$100 para refinaria e usina, R$37 para impostos federais e impostos estaduais e R$12 que será dividido entre revenda, distribuição e frete. O decreto de número 10.634 do governo federal, que começou a valer no dia 25 de março, tem o objetivo de deixar mais transparente para o consumidor o que influencia no valor do combustível. Agora, os postos devem informar aos consumidores a composição do valor dos combustíveis. E é por isso que uma tabela, como essa daqui, deve ser instalada em um local visível no estabelecimento. Nela, existem diversas informações. A tabela mostra informações como, por exemplo, o preço na distribuidora, o valor do ICMS, imposto estadual pago por litro de gasolina e impostos federais. Você tem o preço da Petrobras. Hoje o preço da Petrobras está na faixa de R$ 2,60. Em cima de um valor médio que o governo estadual faz, que chama base de cálculo do ICMS, hoje ele cobra em cima de R$ 4,77. Isso dá em torno de R$ 1,20 por litro da gasolina, o preço que o governo estadual cobra. Você pode considerar mais 70 centavos de PIS e CONFINS. Isso dá em torno somente de imposto, em torno de R$ 1,90. Você soma R$ 1,90 ao preço de R$ 2,60, tu chega num preço que a Petrobras vende para as distribuidoras. A Petrobras anunciou no dia 24 de março redução no preço da gasolina e do diesel. A queda na gasolina é de 4%. Até o momento, o combustível ainda acumula uma alta de 40%. Isso porque, no total, foram 2 reduções e 6 aumentos desde janeiro. O preço do combustível está ligado ao que acontece no comércio exterior, ou seja, a variação no dólar e também no preço do barril de petróleo. Nós temos verificado que o preço do barril de petróleo, do início do ano até o mês de março, saiu de $45 para em torno de $70. Hoje, ele está na faixa de $62. Em relação aos preços dos combustíveis em Santa Catarina, a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria da Fazenda do Estado e, por meio de nota, eles afirmaram que o ICMS nos combustíveis em Santa Catarina não aumentou. As mudanças de preço são causadas pela taxa de câmbio e pelo preço internacional do petróleo, que não são determinados pelo governo do Estado. A Secretaria também afirmou que em Santa Catarina são praticadas as menores alíquotas de 25% para a gasolina e de 12% para o diesel S10. E foram totalmente liberadas no meio da tarde de hoje as pistas da BR-101 no trecho de Biguaçu, na Grande Florianópolis. Foi lá que um caminhão pegou fogo hoje pela manhã, o que provocou a interdição da rodovia. O veículo foi completamente tomado pelas chamas, como mostram as imagens que circularam na internet. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio no caminhão foi provocado por um defeito mecânico ou elétrico. O motorista conseguiu escapar a tempo e não se feriu. O corpo de bombeiros foi chamado e combateu as chamas. O incidente provocou a interdição total da rodovia e gerou congestionamentos nos 2 sentidos. As pistas começaram a ser liberadas por volta de 11h30 da manhã, mas a liberação total só ocorreu no meio da tarde. Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados no meio-oeste do estado. Foi na BR-282, na cidade de Irani. Os policiais abordaram um caminhão após troca de informações de inteligência. O motorista não obedeceu à ordem de parada e fugiu. Na BR-153, o condutor perdeu o controle e o caminhão tombou. O motorista fugiu e não foi localizado. Dentro do caminhão, os policiais encontraram 250 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A mercadoria, avaliada em R$1.200.000, foi encaminhada à Receita Federal de Joaçaba. Logo mais às 7h20 da noite tem o Jornal da Band com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Hora de saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira com as apresentadoras Lana Canepa e Joana Treptow. Boa noite para vocês duas. Logo mais no Jornal da Band, a gente fala sobre o recorde de mortes nas últimas 24 horas por Covid. Infelizmente, o Brasil bateu um novo recorde, 3.869, muito perto, Joana, da marca de 4.000 mortes por dia, né? Também vamos falar sobre a reunião na Anvisa, na qual a Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina da Janssen, aquela de uma só dose.
ela só chega em julho. E a Anvisa, na mesma reunião, também negou o pedido de importação de outra vacina, a Covaxin. A gente também vai falar sobre a confirmação dos nomes do novo comando das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha. Você vai ver todos os detalhes, 7h20 da noite, no Jornal da Band. A seguir, as informações da pandemia. A Prefeitura de Imbituba, no sul do estado, fecha praias da cidade para evitar aglomeração de pessoas no feriadão de Páscoa. Detalhes em instantes.